executaram, que estavam lá no dia a dia, ninguém melhor do que vocês para falar sobre esses projetos, falar das dificuldades, dos desafios e dessa mudança de realidade. Porque a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que é que vocês vão fazer lá em Goiânia, na Mostra, no Congresso Nacional do Conazemos? Vocês vão vender uma ideia, na verdade. Vocês vão apresentar para os jurados, para o público, para todo mundo que está ali de outros municípios, uma ideia que vocês conseguiram já vender, aprovar, aplicar no município de vocês, e agora vocês vão mostrar para o Brasil. Então, o que vocês vão fazer lá é basicamente isso. Na verdade, não é apresentar um trabalho para tirar uma nota. É uma ideia que, na verdade, tem muito da emoção de vocês, da paixão de vocês, de ter visto aquela realidade, percebido que era necessário mudar e atuar nessa mudança. Então, eu acredito que, para poder fazer isso, vocês usaram muito de paixão, de dedicação, de empenho. E é por isso que vocês estão aqui também, indo lá apresentar nacionalmente essa ideia e essas ações que vocês realizaram nos municípios. Bom, antes da gente começar a conversar, já que vocês se apresentaram, eu me apresento também. Meu nome é Daline Barbosa, eu sou assessora do COSEMES Piauí desde 2020, então, assim, era a pandemia começando e a gente conhecendo esse universo de vocês, que era, para vocês terem uma ideia, uma das primeiras ações que a gente realizou com a Leopoldina foi a visita ao primeiro hospital de campanha que foi implementado, foi instalado lá no Verdão. Então, assim, era uma coisa completamente fora da realidade de todo mundo, e a gente ali encontrando com a Leopoldina na frente do Verdão, ela sentada ali naqueles bancos, a equipe de TV chegando, a equipe de TV entrando ali, e a gente conhecendo um hospital de campanha pela primeira vez. Acredito que na realidade do Piauí, porque nunca imagino que não tenha esse dado, né? Mas eu imagino que nunca tenha sido necessário um hospital de campanha aqui no Piauí. Então, assim, nós entramos na realidade do COSEMES já nesse turbilhão de ideias e muito nos orgulha também fazer parte da história desse órgão que tanto atua e tanto ajuda na organização, na construção e na evolução da saúde pública no Piauí. Como a gente chegou até esse ponto, né? Eu sou jornalista, sou Relações Públicas formada pelo UESP, também atuo com marketing digital e redes sociais, o nome da minha empresa é Credible Comunicação, e faço aí assessoria de comunicação há 11 anos, trabalhei na TV, fui repórter também por 9 anos, e desde 2016 estou aí à frente da Credible Comunicação, que faz redes sociais e assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. Bom, a gente trouxe para vocês aqui um mapa mental, digamos assim, que vocês podem fazer para poder construir essa apresentação oral de vocês. O que a gente vai ver aqui hoje? O que eu trouxe para vocês? Primeiro, a gente vai conhecer um pouco das regras da mostra. O que os jurados, o que aquelas pessoas que estão ali, os avaliadores, né, que falam, o que os avaliadores eles vão olhar para o trabalho de vocês naquela apresentação. Então, vou falar um pouquinho das regras, e aí, Amanda, eu trouxe só as regras da amostra. Pode falar, assim, tanto a amostra quanto o Universus, ele tem um corpo, né, vamos dizer, uma mesa jurada. Ele é composto por 3 avaliadores, né, e um comentarista. Esse comentarista nada mais é do que um especialista ali naquele tema, e ele está ali para dar sugestões no projeto de vocês, principalmente no caso do Ministro, que muitas vezes vão ter realmente projetos, ou para comentar um pouco daquela experiência, né? É um especialista que vai comentar, não vai julgar. Eu acho que uma coisa que a Daline me trouxe, né, e eu acho que isso é muito importante de vocês levarem isso, é que quando vocês estavam falando, eu estava notando e pensando, todos vocês, quando vão começar a falar, vocês primeiro falam o problema, e depois vocês falam como vocês solucionaram esse problema. Então, isso mostra a paixão que vocês têm para solucionar o problema e trazer a experiência de vocês. Então, vocês têm embasamento para isso. O que a gente quer é só trazer um pouquinho de como vocês vão mostrar isso para os avaliadores e para todo mundo que vai estar lá assistindo vocês. Né? É trazer um pouco dessa segurança para vocês. Eu acho que hoje é para isso, é para dar segurança para vocês. É para colocar segurança na fala, para que essa paixão de vocês possa conquistar também quem está ouvindo, quem está assistindo,
e aí, no caso, até ganhar uma contribuição para vocês trazerem de volta para o município. Ou, quem sabe, compartilhar com outros municípios brasileiros. Então, a gente vai conhecer essas regras. Se tiver alguma regra de avaliação lá no Imuniza que seja diferente, me fala que a gente comenta aqui também. A gente vai aproveitar dessas regras, né? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês encaixam para poder vocês não deixarem nenhuma dessas regras de fora na apresentação de vocês. Vou dizer como é que faz para começar. Existem algumas fórmulas para a gente ganhar essa atenção do público logo no começo da apresentação. Vocês vão apresentar o projeto deve ser inserido num contexto, né? Então, vou mostrar para vocês como é que vocês apresentam o contexto de forma rápida, para poder aproveitar o tempo. Vocês vão mostrar para eles, aliás, do micro, né, que é o município de vocês, até eles perceberem aquilo dentro do estado, dentro do país. Para que as pessoas possam perceber mesmo a relevância daquele projeto para vocês e para o contexto geral, como ela falou, que são vários, gera despesas no municipal, exatamente. Ela já sabe que gera despesas no município, mas aquela despesa do município afeta o estado e afeta o nacional, a federação. Então, isso também eles têm que perceber na apresentação de vocês. E o encerramento, a gente destaca resultados de forma a não deixar dúvidas sobre o impacto daquela ação na comunidade, porque aquele impacto naquela comunidade que vai mostrar realmente uma relevância e como aquilo pode afetar, beneficiar outros locais. Então, a primeira coisa que a gente vai destacar é um tempo muito pequeno, são apenas 10 minutos. Então, vocês têm que saber exatamente o que vocês vão falar para poder encaixar no que eles querem ouvir, sem deixar de falar o que vocês querem falar, mas encaixando no que eles querem ouvir. Exatamente. Porque, assim, algumas pessoas falaram aqui, foi quase 5 minutos, quase para não falar quase 10 minutos. Então, assim, a gente tem que saber exatamente... não perder o foco, não colocar detalhes que talvez pudessem ser substituídos por outros que iriam mais agradar a eles, sem deixar... Exatamente. De informação. Senão a gente vai se prender. Aí eu vou mostrar o passo a passo, os segredinhos. Na apresentação, aqui é regra já que está lá no edital, tá bom? Então, ele diz que só são 10 minutos e que os apresentadores podem usar fotos, vídeos, slides, como esse aqui. A Amanda está compartilhando com vocês. Eu vou passar ainda, não passei, mas... background. Um layout. Um layout para vocês usarem. É uma sugestão, não é obrigado a usar, mas a Amanda vai compartilhar para vocês tanto da amostra como do Imuniza, e vocês vão... um artezinho. É igual que você foi Essa apresentação. A Amanda vai compartilhar com vocês. Isso. O do Imuniza é um e da amostra é outro. Aí uma coisa que agora é nacional. Esse do Imuniza. Isso. Aí uma coisa que eu queria falar para vocês já disso daí, você já falou, não enche de texto. Vocês estão vendo aqui que tem muito espaço em branco aqui. Aproveitem o espaço que tem para dar um destaque assim, de deixar bonito e agradável também para quem está olhando. Então, por exemplo, a gente recebe aqui o layout, aí bota o texto até aqui e até aqui, porque pensa que maior vai dar para ler. Na verdade, as pessoas que estão vendo, elas não querem exatamente ler, e nem querem que você leia, que eu vou já falar mais sobre isso aqui. Mas também não querem que você leia, porque quando você lê, você perde a naturalidade da sua fala, e nós não queremos isso, porque quanto mais naturalmente você falar, mais você prende a atenção de quem está ouvindo, e a pessoa vai achar mais interessante do que se você virar aqui e ficar lendo. Só uma posição na nota. Nós tivemos o prazer de ficar ajudando, né? E aí, acaba que nós não somos avaliadores, mas a gente acompanha todo o trabalho que são feitos, né? E aí, como você falou da informação do edital, eu lembro bem de um trabalho assim, que ele foi muito bom. E, para mim, ele teria que ser premiado. Porém, ela tinha tanta informação no slide que ela não conseguia ler. Então, assim, às vezes eu acho que vocês não devem fazer, se prender a informações que são importantes para o município, mas que não vai ser importante para o público que está ouvindo, entendeu?
Então, assim, ela se perdeu na fala que ela não conseguiu. Você disse que ela... Isso, ela colocou tanta coisa, letrinha pequena, que acabou que eu acho que foi a fala dela. Mais fez ela se atrapalhar e se prender a detalhes que ela poderia passar do que deixar a apresentação interessante. E aí eu uso essa tua fala para responder uma pergunta que ela fez. Eu vou falar da gestão anterior. Você não deve fazer juízos, julgamentos, avaliações subjetivas, nem sobre a anterior, nem sobre a atual. Você vai dar dados. Os dados são incontestáveis. Se existe o registro oficial desses dados, como, por exemplo, comparar porcentagens. Até 2019, a taxa de vacinação contra a febre amarela, febre amarela diz uma da rotina, vacinação da pólio, a taxa de vacinação de pólio atingia 70% das crianças na faixa adequada. Depois da campanha passou a 90%, passou a 100%. São dados que são comparáveis, porque é antes da campanha e depois da campanha. Posso terminar? Então, no caso do meu trabalho, eu poderia comparar da seguinte forma. Até 2017, nós tivemos uma quantidade X de partos normais. Sim. E a partir de 2017, com a implantação do serviço de obstetrícia, nós conseguimos aumentar para isso. Mesmo eu não tendo colocado isso no trabalho, ótimo, não tem problema, porque eu não coloquei assim, não tem problema. Tá? Porque assim, eu vou até falar quando você apresentar gráfico, Tem anos. Outra coisa que eu vou esquecer, outra por exemplo, o meu projeto é uma coisa contínua. A minha experiência é uma coisa contínua. Eu tenho dados concretos, né, de 2022. Como foi que aconteceu? Porque eu acompanhei a turma inteira, mas ele está em continuidade. Eu posso colocar informações atuais ou eu me prendo àquele que... Você compara períodos iguais. Você compara antes e depois com períodos iguais. Se você consegue comparar um ano, 2022 com 2021, por exemplo, e aí você considera que 2021 estava todo mundo em casa. 2022. Ou você pode comparar... Ou também porque assim, depende depois do trabalho tivesse feito, enviado, ela pode falar hoje. Sim, por exemplo, esse ano eu estou inovando, acrescentando a questão do teste vocacional, que eu não fiz anteriormente. Isso ele vai entender como uma complementação ao seu trabalho. Você ainda vai executar, você não executou o teste vocacional, não é isso? Você vai executando agora nessa. Não, é o seguinte. Então, Você vai ter resultado. Não, ainda Amanda, não. calma. É porque assim, são coisas diferentes. A gente está analisando dados. Eu tenho dados fechados de um ano, eu vou analisar dados fechados de um ano com o período anterior. Sendo que no seu trabalho especificamente tem um porém. Em 2021 estava todo mundo em casa. Em 2022 teve um período que já estava todo mundo na escola. Então, a análise de 2022 com um período em que outro período que estava todo mundo em casa. Dependendo do que é que eu estou analisando. Se eu estou analisando a quantidade de ansiosos, frente à pandemia, antes e depois da pandemia, eu analiso 2022, as pessoas na escola, com as pessoas na escola antes da pandemia, né? Agora, o seguinte, apresentei dados do ano antes e do ano depois, de um período de realização do trabalho. Ok, finalizei a apresentação daqueles dados fechados que eu tenho, eu vou dizer, este ano nós estamos inovando, acrescentando isso, isso e isso. Só que nós não temos dados, então não são os dados que eu estou falando sobre o que eu estou inovando no projeto para esse ano. Então, se eu quiser adicionar, mas assim, ela pode ir como uma adicional, mas ela não tem dados sobre isso. Exato. Então, ela pode dizer que o trabalho dela está em execução, então é uma complementação, mas ela tem que mostrar os resultados que foi concluído. Exato. Entendeu? mas você pode penso que o trabalho, assim, foi apresentado em 2020 ou 2021. 2023 foi tentado para ser mandado para porque são dados que o trabalho que a gente vai apresentar é um dado que já foi entregue, o que ela vai discutir sobre isso. Ela pode citar que ainda está contigo. Exato. A questão da minha pergunta.
Na questão também da gente mostrar que não é uma coisa que, tipo, a gente fez... Não parou, continua. Isso, não parou. Esse ano, a gente tem os benefícios, o É isso, porque a gente vai falar especificamente aqui do encerramento e a gente volta para esse exemplo. Só para a gente terminar a parte das regras que os avaliadores vão considerar lá, eles não vão fazer perguntas na hora. Então, todo mundo vai ter 10 minutos para apresentar, todo mundo apresenta, no final da manhã ou no final da tarde, eles abrem para perguntas, tanto do público como dos próprios avaliadores, tá bom? Lembrando que, dependendo da banca, a banca faz por blocos. Então, eles colocam isso no edital, mas dependendo da banca, a banca pode preferir fazer por blocos, porque eles acham que a gente é melhor. Que eles não esquecem. Então, será que lá, então, quando a gente pode apresentou aqui por bloco na sala de aula, E aí eles vão avisar. eles avisam, eles são um acordo lá e eles avisam lá. Eles avisaram pra cada E fui a primeira, tá? Eu quero começar com o primeiro. Eu fui a primeira, da primeira sala. Ai, meu Deus, se for por E aí, eu sei que eu não consigo. Antes de começar a apresentar, você já falou. Olha, eu vou lhe apresentar, se não me engano, foi 4. Aí, quando os 4 terminar, a gente vai comentar. Pois é, eu coloquei isso só para vocês saberem que vai ter perguntas. Aliás, que pode ter perguntas sobre o trabalho de vocês, pode ter contribuições, como a Amanda falou, e que vai ser ao longo de um tempo. Mas eles não vão interferir ou atrapalhar, dificilmente eles vão fazer isso, interferir ou atrapalhar a sua fala, né? Então, você vai ter aqueles 10 minutinhos que você tem que ter, né, cronometrado. Então, assim, o que eles vão avaliar? A apresentação oral, os resultados alcançados, e aí você vê como você vai apresentar esses resultados, a relevância daquele projeto, o alinhamento com as diretrizes do SUS, o caráter inovador, como a criação de um aplicativo, por exemplo, colocar esse aplicativo para a comunidade, fazer a comunidade. Então, isso merece um destaque. E a aplicabilidade. Aquilo eu consigo fazer em qualquer lugar? Como é que foi aplicado? Foi difícil demais? Eu tive que matar dragões e vencer moinhos para poder apresentar, para poder aplicar aquilo? Ou, por mais que tenha sido assim, precisasse de uma estrutura e tudo mais, mas se foi aplicável, foi realizado, seguindo os parâmetros certinho, deu tudo certo, vocês falam dessa aplicabilidade. E aí são Você caiu no aplicativo muito difícil. Aí Um são filho de 14 anos, ele disse, mãe, esse teu site eu posso jogar no aplicativo? Eu disse, pode. Pois faz aí pra mãe, questão de 20 minutos. Ele, ok, mãe, seu site tá aqui no aplicativo. Meu Deus, 20 Então, não minutos. baixa no seu celular, não baixa na frente, só baixa em smartphone, mas você sabe jogar esse link aqui, e aí manda para as pessoas que elas vão baixando. Ela está emprestando ele para todos os municípios. Você só coloca lá no Google, baixa o aplicativo, aí tu joga teu site dentro. Aí eu tava inconformada. Eu também cliquei, mulher, quando ele fez isso rápido, mas ele me ensinou, eu vi que é rápido. Pode ser, é uma coisa interessante, é uma coisa engraçada, só que você olha o tempo para falar disso. Você vai se empolgar para falar disso, né? Então, olha o tempo. Na verdade, isso é o que vale. Não, a criança quer ver. Vamos tirar um método. Ele vai ver. Fala. Sobre isso aqui, amor. Tem dúvidas, eles não avaliam o resultado alcançado. Porque como o imunizações pode ser projeto, então pode ser que não tenha resultados alcançados. Então, não tem resultados alcançados. Só o do imunizações. Os demais é igual. Não tem como critério, mas apresente se você tiver. Se tiver melhor, Melhor ainda, né? Porque eles vão levar ali no contexto e avaliar, deu o resultado, né? Então, pelo amor de Deus, como? E até porque o projeto E é o que mais chama atenção, o resultado, porque a cobertura tem uma receita, eu não posso baixar. É. Então o projeto tem que entregar para poder garantir que ela vai continuar. Foi a mesma coisa que ela perguntou, porque quando eu apresentei, eu falei que é uma ação que deve ser desenvolvida de forma rotineira. Eu fiz ano passado, estava em vigor na campanha D1 e D2 de Covid. Esse ano já teve o reforço.
Na ação que eu já fiz esse ano, já mudou, como já entrou reforço, entraram algumas crianças que não participaram no passado. Então, é uma ação rotineira. É como se diz, ação de Estado que é instituída já. Mas, independente de quem for fazer, tem que ser. Tacar as mãos. Quando a criança chegou em casa, tirou foto, né? Ganhou o selinho verde, marcou no Instagram. Na rede social. Ó, meu filho ganhou um selinho verde, já tinha usado. Maravilha. Pois vamos aqui para algumas dicas realmente na hora de falar. Agora sim, a gente começa a falar e eu começo a dizer para vocês segredinhos, macetes, dicas que vocês podem usar durante a apresentação. Assim, seja confiante, claro. Você não pode ficar, mas aí foi naquele dia e não fique pensando, gaguejando, pensando e, né? Então, e usando essas palavras que você vai falando e repetindo, né? Falando, que quanto mais você fala, mais né você fala, mais né você diz, então. E aí você vai se enganchando. E esse né, esse então, eles vão pontuando na mente da pessoa coisas que você não quer que ela preste atenção nisso. Mas quanto mais né você fala, mais a pessoa presta atenção no né e esquece o seu discurso inteiro. E aí dá conta. E conta. Ela fica prestando atenção. Enquanto os né você fala, não sabe o que você está dizendo. Só presta atenção. Você amarrou seu burro. Ou outros vícios de linguagem. Outros vídeos então, Entendeu? se fosse outro lugar, uai, hoje, né? Você vai estudar, você vai estudar o que você vai falar, mas você não vai ficar lendo, não vai decorar falas, não vai ficar se prendendo a palavras. Se você ficar se prendendo a palavras, você vai esquecer uma e aí vai ficar um gancho, sim, mas aqui era para eu ter falado tal coisa, e aí o resto da apresentação já fica mais assim. Então, não se prenda a palavras. Você sabe do que você está falando. Uma parte super importante é você treinar, se preparar para fazer. Antigamente, as pessoas que ensinam laboratórios diziam assim, treine na frente do espelho, porque você vai se ver no espelho e tudo mais. Hoje você pode gravar, bota o celular aqui gravando, você vai ver muito mais. Você vai ver movimento, você vai ver e rever, você vai ver o que você está falando. Você vai prestar atenção na postura, na posição das mãos, na respiração, na pronúncia das palavras, se você está esquecendo muito S, se você não está conjugando direito as palavras, os verbos. Então, assim, você vai conseguir perceber melhor os detalhes do que você quer melhorar. Mas não assista esse vídeo procurando defeitos. Procure coisas que você quer melhorar. Se você procurar defeitos, você vai achar. Se você achar defeitos, isso vai te limitar mais do que te impulsionar a melhorar. Então, procure pontos que você pode melhorar. E assistindo o vídeo, você consegue ir até comparando o antes e o depois. Melhorei nisso, melhorei naquilo e tudo mais. Então, assim, grava 1, grava 2. Isso também vai te ajudar a cronometrar o tempo. Você vai saber se você está conseguindo fazer em 10 minutos. Você vai saber se você consegue botar um vídeo de 2 minutos, se um vídeo de 3 minutos é muito. Eu sugiro que o vídeo não tenha mais do que 2 minutos, tá bom? Se vocês forem usar vídeos, eu sugiro que ele não tenha mais do que 2 minutos, até porque uma das coisas que eles vão analisar é a apresentação oral. E a apresentação oral é a desenvoltura de vocês ali falando do projeto. Então, assim, estude, se prepare, grave, veja, reveja. Daqui para lá tem tempo para fazer isso. Não se prenda a palavras e não leia slides. Se eu ficasse aqui parada, assim, lendo, seja confiante, claro, objetivo. Estude, mas não decore as falas. Ou, exclusivamente, leia os slides. Não teria o mesmo impacto, o mesmo envolvimento. Fica maçante também. Fica maçante. E por que fica maçante? Porque você perde a naturalidade. Quanto menos natural você for, menos atenção você prende, né? E o que você mais quer naqueles 10 minutos é prender a atenção de quem está ali assistindo você. Então, o treino, ele ajuda na confiança que você vai ter sobre o assunto, que você vai ter sobre o que você está falando, que você vai ter sobre até como você está se comportando, como você está se vestindo, vista a roupa, né, do dia.
confortável, né? Se você está confortável, vá confortável. Beba água bastante para não ficar querendo beber Tudo bem. antes do banho. Durma bem. Se você tem 10 minutos para falar e 1 minuto você passa bebendo água, vá ao banheiro antes da manhã. Então, assim, são várias coisinhas que você vai podendo se preparar para estar completamente concentrada e focada naqueles 10 minutos. Outro Né? aspecto, né, também tem um ponto nesse quesito de confiança, nesse aspecto de confiança, é você se, vamos dizer assim, dirigir corporalmente, porque é a questão da comunicação não verbal, né? É você se reportar a todos da sala e não ficar se limitando à banca, entendeu? Aos avaliadores, porque muitas vezes você fica tão tenso que você se volta só para os avaliadores e esquece. E se ele fizer uma careta, pronto, você já acha que nada que você está falando já... É melhor se voltar para eles. Né? Se for assim, alguém que seja um pouco mais, né? Tem, assim, se conheça, que a questão do autoconhecimento também é importante. Mas, assim, se conhecendo e sabendo que vai ficar um pouco mais tenso, olhando para os avaliadores, até dizia, volta-se mais para o público, porque você está tentando entender a ideia realmente, então esquece os avaliadores. O estado de espírito conta muito também. Resgue antes. Resgue, relaxe. Eu vou ter, no meu caso, antes do evento. Exatamente. Então, vai uma psicóloga, uma coach de tá. Tem que conversar. Olha aí, tá rolando. Então, assim, seguindo, você vai mostrar a necessidade do projeto, a relevância e a aplicabilidade. Como eu citei ali do projeto, que foi preciso mudar a estrutura do hospital, foi preciso ter até mais pessoas trabalhando ali. Então, você vai dizer que isso está previsto, como é que isso foi aplicado, que foi realizado, né? Então, assim, não é impossível, pode ir por aí. E aí, com relação aos resultados para análise quantitativa. Porque quando eu fiz a apresentação para o estadual, eu tinha uma quantidade de testes, uma quantidade de partes, e agora eu tenho outra quantidade, né? Eu posso fazer essa avaliação. A Amanda vai dizer no projeto. É melhor que você... o trabalho... Você pode não, fazer um comentário que terminou, mas que você hoje já tem um avanço, até a forma de justificar que o seu trabalho, de fato, ele é pertinente. Mas eu não posso alterar o isso. Você altera Não. se ela fizer isso. Que eram os dados preliminares. Hoje eu já estou com uma avanço de tantos por cento. Então, para a gente fechar essa questão, vocês vão apresentar o que vocês mandaram no projeto. Aí você pode destacar lá no final. Os nossos dados foram esses e esses, de tal data a tal data. Porém, esse ano nós já temos atualizações bastante positivas. E aí, o bastante positivos, relevantes, vocês têm que destacar, né? Essas palavras. Bastante positivos. Você pode até... eu acho que isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Não, mas ele vai justificar a relevância do trabalho dela, porque o meu trabalho eu fiz, e esse ano ele já está. Assim, A ação dele já está bem. Eu acho que é relevante. Quando a gente decide levar, a gente já tem dados consistentes. A gente não começa esse ano e já leva. Gente, vamos fechar aqui, ó. Vamos fechar aqui. Os dois principais critérios. O principal critério de desempate são os resultados avançados. O primeiro critério de desempate, se tiver pontuações iguais, resultados alcançados. O terceiro critério de desempate é a apresentação oral. Então, se você tem atualizações dos resultados alcançados, coloca no slide, passa rapidinho por eles, porque, assim, quando você for... Eu vou falar aqui da finalização do encerramento. No encerramento, você tem que destacar algo para fazer aquela apresentação ficar na memória deles. E você botar um slide dizendo que esse ano continua tendo resultados relevantes.
esse ano, os dados estão ainda mais expressivos. Esse ano, nós continuamos com dados positivos. Isso afeta a questão dos resultados alcançados. Por mais que no projeto esteja analisado de período tal, e já mostra a relevância do projeto, já mostra resultados. Agora, sim, é importante sempre vocês colocarem, tivemos dados relevantes, digam quais foram os dados. Exatamente. Porque quando você fala, você é avaliadora da amostra durante vários anos, como vocês me dizem, eu tive vários dados relevantes, ou meus dados foram positivos, tá, mas para. Porque a gente sempre tem que lembrar que aquela pessoa que está lendo, que está vendo o trabalho de vocês, não sabe qual é o município, não sabe qual é a realidade. Então, a gente tem que pensar que ela precisa saber o que eu estou comparando. Exato. Então, eu tenho que saber, os dados melhoraram, mas melhoraram por quê? Eu vou dar o exemplo de Pomerania. Ela disse que os dados dela melhoraram, né? Mas ela falou o que ela tinha e o que ela alcançou. Então, eu consigo enxergar realmente que teve impacto positivo. Então, isso dá para ver. Então, sempre que vocês, por exemplo, para você fechar o seu trabalho com chave de ouro, aí você colocou lá na sua análise dos seus resultados, a análise lá de 2022. E aí, para o final do seu trabalho, você vai colocar já os dados de 2023. Pode colocar lá. Aí, em 2023, a gente está implementando tal ação, e aí, em 6 meses, nós já temos tais dados. Entendeu? Isso é um impacto, e isso é uma coisa que dá para ver e dá para colocar. Assim, no meu caso do meu, vacina trabalha com entidades. Quantitativo, né? Mas no caso do meu, que é muito subjetivo, né? A aplicabilidade do meu trabalho é muito subjetiva. Que eu consigo ver qualitativamente até a desmistificação da questão da presença do psicólogo, da saúde mental, né? Da importância, da popularização mesmo da profissão, da assistência Você psicológica. pode fazer né? isso medindo o número de atendimentos, ou o número de Sim, ações que você desenvolve, ou que aumentou o quantitativo de ações desenvolvidas nesse período. procura. Quando eu falei assim, eu continuo, em 2023 eu continuo tendo dados relevantes, eu estou dando exemplos de frases para você introduzir a apresentação de novos dados. Não é que eu estou dizendo que essa frase vai te dar 10, não. Mas é uma frase que você vai destacar que tem novos dados e quais são esses novos dados. E aí, por exemplo, se você quer comparar com o seu escola, você não tem novos aprovados no Enem, mas você tem quantidade de atendimentos, você tem crianças que deram mais, perderam medo, tem crianças que conseguiram sair melhor em provas, você tem várias coisas que podem ser avaliadas, tanto quantitativamente como qualitativa, objetiva e subjetivamente. Diagnóstico preciso, né? A relação interpessoal entre elas, né? Sim, exato. Alinhamentos da diretrizes do SUS, você pode usar uma palavra ou uma frase para falar. Você não vai perder muito tempo dizendo como aquele projeto e tal. Alinhamentos com a diretrizes do SUS. Já do Imuniza SUS, né? Que não vai estar aqui, mas o dela, por exemplo, vai estar, que é sobre vacinação, mas vai estar na amostra, mas já pode contextualizar com isso, que é cumprimento de agenda, cumprimento de calendário, de pactuação. Então, encaixa ali em 2, 3 frases, fala só para dizer que você cumpriu deu check lá. Não se prende muito a isso. Até porque todos vocês estão alinhados entre si, né? Vocês estão tendo acesso. Então, por exemplo, quem falou de vacinação, quando você faz vacina extramuros, vocês estão ampliando acesso. Alinhado com as diretrizes do SUS. Você não precisa dizer está alinhado com as diretrizes do SUS por isso, mas você pode dizer esse projeto pactuado, e vocês encaixam o contexto nisso. Não precisa destacar, está alinhado, porque senão eles vão saber que vocês estão encaixando. Você coloca aquilo ali dentro, no fluxo. Deixa fluir a coisa. Então, assim, impacto. Por que esse projeto é inovador? Como que dentro de uma cidade com 30 mil, né, tem um aplicativo para mostrar para as pessoas onde tem mais casos de dengue, onde tem mais casos de chikungunya? Existia alguma coisa parecida com isso? Então, você destaca aquilo e também destaca o contexto, que até
trabalho no meu slide internacional, eu coloquei o mapa do Brasil e coloquei do mesmo jeito que é os pequenininhos. No meu, da estadual, não tem. Mas como eu já estou levando meu trabalho para âmbito nacional, eu já levei, já coloquei no meu slide o mapa do Brasil, mostrando que em 2022 teve muitos casos de dengue e talvez de chikungunya no Brasil que levaram a muitos óbitos. Também tem casos de óbitos. Tá. Pode colocar, não tem problema. Porque você está comparando aí a relevância, né? A relevância dele. Para contextualizar, Água Branca, para quem está em Goiânia, você vai botar o mapa do Brasil, o mapa do Piauí e situar Água Branca, com a distância para Terezinha. Então, gente, aqui nesse município que nós sabemos exatamente onde tem mosquitos, onde tem focos, onde as pessoas estão tendo mais chikungunya, onde as pessoas estão tendo mais zika, onde as pessoas estão tendo mais dengue. Então, aqui a gente fez assim, entendeu? Antes, antes a gente tinha diagnosticados 3.000 casos de dengue no município com 2 mortes. Hoje nós não temos nenhuma morte e temos 50.000, né, diagnósticos. Então, você vai mostrando como facilitou e tudo mais. Você vai finalizar a apresentação destacando os resultados alcançados, porque o resultado ele tem que ter um impacto e tem que ser aquilo que vai ficar na memória de quem está assistindo você. Então, se você conseguiu passar de 2 mortes para 0 num município de 30.000, num município como Goiânia, pode não ser muita coisa. Você pode até contextualizar assim. Num município como Goiânia, como São Paulo, pode não ser muita coisa. Mas num município como Água Branca, a nossa realidade, ela não pode perder aquelas 2 pessoas, né? Você vai contextualizando e fazendo perceber para a realidade das pessoas que estão ali, que são realidades completamente diferentes, às vezes, são muito parecidas e às vezes bem diferentes. Então, você vai trazer para a realidade delas também a sua realidade, que é para eles entenderem o contexto. Durante a apresentação dos slides, você coloca tópicos para não ficar enchendo de texto o slide. E nem usar texto daqui, por aqui, até, né? Para preencher praticamente tudo preto. Vai lá, tá tão cheio que tem que dividir em 2. Então, assim, coloque tópicos, porque você já vai ter treinado, você já vai ter praticamente se tornado aquela apresentação. Então, você vai olhar assim, bater, você já sabe o que é. Bater o olho, já sabe o que é que você vai ter que falar. Quanto mais texto, menos atrativo fica o slide, como é um recurso de imagem que você está usando, ele precisa ser atrativo também. Ele é um apoio, ele não é todo o seu trabalho. E ele precisa também complementar o que você está falando. E não chamar mais atenção negativamente do que te ajudar. Use imagens, porque ele dá esse respiro. Aqui são fotos da mostra do ano passado. Eu acho que eu não tenho da Lívia, que eu não consegui acompanhar a tua apresentação. Sim. Vai a imagem das crianças, como direitinho. Direito de imagem, quando vocês mandam lá e quando vocês fazem a inscrição, o autor se responsabiliza pelo daquela imagem. Então, a gente entende que você tem autorização para divulgação. Outra coisa, vocês autorizam a publicação de todo esse material dos trabalhos, tanto pelo COSEMES quanto pelo CONADEM. Porque se vocês forem selecionados, né, vocês vão ter uma publicação pela OPAS ou pelo CONADEM. Então, a publicação vai ficar lá, eventualmente. Se você colocar essas imagens, elas ficam lá. Por isso que você precisa ter o termo de autorização. Você não precisa levar, você precisa ter para você. Ou seja, é importante que você tenha. Porque se for publicado e alguém for reclamar, é você que vai responder. Isso. Porque antes a gente pegava de você dos termos, mandava para eles, ficava muito confuso. Então, agora, como ficou a inscrição online, vocês têm esse termo, né? Quando vocês colocam lá Eu estava na dúvida se precisar. Não, é a mesma coisa. Esse caso, especialmente porque é menor. Aí você é incapaz, você precisa pegar o representante Dos pais. ou representante legal, no caso. E se forem usar vídeos, otimizem o tempo
com um vídeo ali de até 2 minutos, tá bom? Você pode até usar vídeos em momentos diferentes, né? Fica mais dinâmica a apresentação. Mas cuidado com o tempo, porque você precisa falar também. Tem que ser bem... Na apresentação oral, cuidado com a forma como você fala, com o tom. Eu vi que tem pessoas aqui que falam bem baixo, assim, naturalmente. Mas quando foi falar para todo mundo, já elevou o tom de voz, já impostou. A velocidade como você fala. Às vezes você fala tão rápido, você está entendendo tempo, só que quem está do outro lado não está entendendo. Entendeu? Então é importante também falar, mas falar Fala rápido, é que acelera. Não, mas aí cabe um treino também. Porque você treinando, você vai conseguir mensurar o que vai entrar, o que não vai, e isso vai interferir na velocidade com que você fala. Eu sou uma pessoa que naturalmente já falo muito rápido. Então, eu me controlo na hora de explicar, de falar, dar uma entrevista, de apresentar. Mas quem me conhece no meu dia a dia, e eu acho que quanto mais rápido eu tô falando, mais fluido eu tô falando. Porque é o jeito que, como é? social e eu falo cantando. Eu sou Aproveite do seu sotaque para você fazer esse destaque lá, né? Para você se destacar, para que eles consigam entender. Agora, não é porque você vai falar no sotaque, cantando, que você vai se deixar levar muito devagar, né? Pensar que são baianos. Eu aproveitamento muito acelerado. Às vezes eu atropelo. Esse momento da apresentação, ele não é muito... Esse momento da apresentação, o treino, ele ajuda você a, literalmente, treinar o que você vai dizer. Porque até exemplos, você já vai saber exatamente onde vai entrar. Por isso que eu digo, faça, refaça, grave, assista a gravação, grava de novo, assiste, compara uma com a outra, que aí você vai saber se vai entrar tal frase, e até a frase, a palavra, você vai saber, né? E quando você vai falando, o volume da sua voz, ele tem que dar uma variada, né? Porque você tem que trazer para a realidade da pessoa aquilo que você quer destacar mesmo. Então, assim, você vai pontuar também no treino aquilo que você realmente quer que a pessoa esteja atenta na hora que você está falando. Entendeu, Ana? Eu ouvi trabalho bem agitado. Então, assim, nós já temos essa coisa do ali, né? E aí lá a gente vai estar em outro estado. Tem uma cultura um pouco diferente da nossa. Serão N avaliadores. Aqui nós estamos preparados. O povo não é para brigar. Vou tratar aqui. Como vamos dizer, levar aquela nossa agonia para as pessoas que estão ouvindo. Vai usar o microfone. Sim, isso eu vou. Eu já ia pontuar. Aqui vocês estão vendo, a André, ela está usando o microfone. Como é que funciona o microfone se você estiver segurando ele? Que aqui eu estou falando a voz livre. Eu vou botar aqui. Estou falando a voz livre, vocês estão conseguindo me ouvir até do fundo da sala, então? Sim. Pronto. Então, assim, você vai modulando. Vocês estão vendo aqui também que tem câmeras. Essa mostra, ela é gravada também. E ela fica divulgada, ela fica disponível. Fica disponível. Fica disponível no site, vocês podem compartilhar depois, pode compartilhar lá no município de vocês. Então, assim, fica gravado, por isso que é o microfone. E aí, como é que é o microfone? Se você usar ele muito aqui embaixo, ele não vai captar direito. Se você segurar ele assim, ele também não vai captar, ele é direcional. Então, mesmo que ele esteja embaixo, ele tem que estar apontado para a sua boca, tá bom? Se você segurar assim, se você segurar meio para cá, se você segurar meio para cá, se você for mexendo, falando e mexendo, ele vai ter dificuldade de captar a sua voz. Ele é direcional. Então, por mais que ele esteja aqui longe, se ele estiver virado para a sua boca, você vai conseguir ser compreendido e as pessoas vão conseguir ouvir você e a câmera vai pegar, tá bom? Então, cuidado para não ficar segurando de qualquer jeito, para não ter gente que segura assim, e cuidado para não ficar gesticulando e levando o microfone junto. Prendeu aqui, também não aproxima muito, porque quando a gente fala, a gente solta ar. Quando a gente está falando, a gente solta ar. Então, aquele ar ele vai batendo, a gente fala bater.
ele vai batendo no microfone. Então, a gente fica... Né? A gente escuta como se tivesse assim, ó. Né? O ar, ele vai batendo. Então, essa altura aqui tá ok, mas direcionado. Então, se eu vou virar para cá, eu direciono. Se eu vou virar para cá, ele me acompanha. Porque se eu virar a cabeça, o microfone já não está mais me escutando, né? Não está mais captando a minha voz. Então, se eu vou virar para cá, eu viro com o microfone e eu viro para cá também com o microfone, porque aí ele vai estar sempre captando o que eu estou falando. Não muito perto para bater, não muito longe para que ele não consiga captar a minha voz. Ok? Então, assim, vocês já sabem que a sala vai estar cheia de pessoas que estão ali só para assistir o tema de vocês, pessoas que estão ali para apresentar também, vai ter câmera, vai ter microfone, vai ter os jurados. Então, preparem-se psicologicamente para isso, né? Não pense que eu vou ter isso saber falar, não, viu? Você Murupujá. Então, assim, sobre dar ênfase para as palavras que vocês querem destacar, eu já falei, né? Já exemplifiquei o tom de voz que você tem que usar para também variar do que você não... daquilo que você está falando e vai destacar isso e depois volta para normal. Então, você varia para poder também prender a atenção. Se você ficar muito monótono falando no mesmo tom de voz, sem variar também, isso não vai ser atrativo. A pessoa não vai conseguir prestar atenção no que você quer. A gente, às vezes, fica surda para coisas monotônicas, né? Se uma coisa é bem no mesmo tom, a gente tende a não ouvir mesmo. A pessoa vai estar falando alto, pode ser um tom bem alto, bem grave. Se for mesmo, direto, a partir de determinado tempo, a pessoa não escuta mais. É por isso que, por exemplo, em alguns lugares que tem muito barulho, eles colocam sistema de som baixo, que é para as pessoas fazerem menos barulho. Então, se tem uma sala, tipo uma nossa, que a pessoa está fazendo muito barulho, não é a pessoa que está lá na frente tentar falar mais alto do que essas pessoas. Pelo contrário, ela tem que falar num tom mais baixo, que é para as pessoas tentarem fazer menos barulho para prestar atenção no que ela está falando. Agora, entendo. Existe uma coisa que é o volume, eu posso falar baixo e posso dar destaque às palavras que eu estou falando. E eu posso falar alto e não dar nenhum destaque, porque eu estou falando sempre no mesmo tom, na mesma voz, então a pessoa vai ficar vendo que eu estou falando sempre São no as mesmo tom. entonações. Eu focar naquilo que me dá mais emoção e que eu quero trazer de destaque para o meu trabalho, que eu acho que vale a isso que vocês, do trabalho de vocês, daquilo que tem ênfase, e aquilo que não tem tanto destaque, eu vou falar no tom. E assim, eu, por exemplo, eu sinto muita dor de garganta, eu já estou aqui sentindo pelo tempo que eu estou falando, né? Então, assim, busquem um tom que seja confortável para vocês. Vocês vão ter o auxílio do microfone. Com essa dica de distância ok, mais direcionado para vocês, vocês não vão precisar muito forçar a voz. Falando naturalmente, você distancia um pouco o microfone. Mas aí você vai começar, você pergunta, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Aqui nessa altura tá ok? Então, não, só conferindo se está tudo certo aqui com o microfone. E a partir da confirmação das pessoas que estão ouvindo, ok, você não precisa ter medo de falar com as pessoas. As pessoas estão ali na mesma situação que vocês. Todo mundo que está ali assistindo praticamente vai apresentar também. Então, não tenha medo de perguntar algo. Por exemplo, vocês estão conseguindo me ouvir? O som está ok? Posso começar? Então, vamos lá. E uma relação mais, assim, tanto empática como assim, deixa as pessoas que estão ali mais à vontade, você também fica mais à vontade. Você dá uma... Para a questão de segurança, a gente usar isso na psicologia, a gente vai apresentar algo, falar sobre algo, a gente tem que partir do princípio que a gente sabe mais do que qualquer outro que E sobre o seu projeto. Quem pode ser fui eu, quem sou eu, né? E se tiver alguma dúvida, pergunte a mim. Pode até ter uma PhD em psicologia lá e ansiedade na escola, mas quem sabe do seu projeto é você. Exatamente. Então, aqui, a última coisa eu já tinha falado, né, sobre repetir muitas palavras, sobre ficar né, então, tudo. Então, isso aí a gente já pegou. Nós vamos
apresentar agora alguns macetes de como vocês podem começar para ganhar essa atenção. Uma das coisas que tem aqui, que não está aqui na verdade, é começar com bom humor, que foi o que ela fez. Ela disse, já tem 100 anos que esse mosquito existe e ainda hoje a gente está correndo atrás de um mosquito desse tamanho que basta eliminar a água. Então já pode começar com essa frase. Na verdade, não foi isso que eu falei que você disse. Como é a frase? Já tem 100 anos que a gente corre atrás do mosquito e ainda hoje a gente sofre por causa dele. Tem gente que morre por causa de um mosquito, que a gente sabe como combater. Você pode até fechar isso, porque a frase ela tem que completar, né? Ela tem que ser uma frase que impacta. Então, você vai começar com aquelas frases que, no seu caso, tem um pouco de humor. Já tem 100 anos que a gente corre atrás desse mosquito e ainda hoje morre gente por causa de um bichinho que a gente sabe como combater. Então, eu coloquei um pouquinho de humor, eu coloquei uma frase que chamou a atenção naquele começo, e no final, você vai voltar para essa frase de novo. Quando estiver falando aqui no encerramento, eu digo como é que a gente faz essa conexão. Então, outra forma de começar, assim, com uma frase que é dela, é sua, né? Essa daqui? Sim. Olha, essa é uma frase que é sua, que tem humor, autoral e tudo mais. Eu já vi, estudei tanto sobre isso que agora eu fiquei assim, será que eu ia... Às vezes a gente faz isso, né? A gente pega, mas eu acredito que seja sua, sim, eu achei muito interessante. Então, pode ser uma bela maneira de começar, porque você já aprende a atenção ali naquele começo. A outra forma é usar uma frase de uma pessoa conhecida, que é que eu coloquei a Alice da Silveira, que vai para a saúde mental. E aí eu sugiro que vocês usem uma frase de uma pessoa que faz parte do contexto, como, por exemplo, a Alice da Silveira. Para não usar pessoas muito conhecidas em qualquer contexto, sabe? É importante... Clarice Lispector. É importante que você, ao usar uma frase, você fuja do clichê. Se você colocar Augusto Cury, se você botar a Clarice Lispector, talvez acaba caindo no clichê e você não tem o que você queria, que era chamar a atenção com aquela frase. E aquela frase, ela tem que ter a ver com o que você está fazendo. Porque depois ela tem que fazer uma conexão com aquilo que você está dizendo, com aquilo que você fez, as ações que você aplicou. Então, assim, procure uma frase de uma pessoa importante no contexto e que tenha a ver com o que você está fazendo, para poder validar o uso daquela frase. Senão você cai no clichê e aí você perde o objetivo daquilo, né? Seria o propósito de usar aquela frase, que ao invés de conectar, ela desfaz o que você queria. Você pode também começar com uma pergunta. Você pode começar perguntando, sabe quantas crianças num município de 30 mil habitantes tinham ansiedade e ninguém sabia? A turma tinha 20 alunos. Quantos desses 20 tinham ansiedade? E ninguém sabia, e ninguém cuidava. Então, você começa com uma pergunta importante, né? Para, no final, foi assim que a gente chegou a essa. No dia do comentário, a gente apresentou, comentou lá na sala de unidade. A fundadora comentou exatamente. E ainda comentou a questão de que a gente precisa também escutar a comunidade que a gente está inserida e não querer dizer algo para eles, mas dizer algo que eles querem ouvir. Eu cheguei lá para falar sobre os temas do programa Saúde na Escola, e que eles me disseram, Tia, eu já estou cansada de saber, eu estou preocupada com a mãe, eu estou ansiosa. Então, a partir do que eles me disseram, é que eu fui lá fazer. Outra pergunta que pode impactar também. Sabe como é que a gente fazia o acompanhamento do pré-natal? Sem ultrassom. Aí contextualiza. Lá no município não tinha nenhum ultrassom, era feito assim, 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 assim. E no final você vai responder. Hoje a gente faz, né? Que é a partir da apresentação e resultado, você já vai dando essa resposta. Eu também com a questão do computador que tinha que levar, você estava não tinha lá. Vocês imaginem, em pleno 2020, século 21, a gente dava para vacinar uma pessoa, a gente tem que levar uma ficha.
E acontecer demais, eu voltando lá na casa da gente. Se borra. Para saber qual era a imunidade que ele tinha. Ó, e leva o projeto dela para lá. Mas tem o planejado, mas só que a gente precisa usar. E eu te disser. Mas tem tanto aplicativo que dá para fazer. Pois é. Interior. Se eu te disser que nos Lençóis Maranhenses não tem conexão de energia, mas tem o... Entender? Não tem conexão de energia nenhuma. Os Lençóis Maranhenses tem uma casa aqui, outra casa lá na outra duna, outra lá na outra duna. O que eles fizeram? Eles instalaram painéis de energia solar para cada casinha e a energia vem dali e dá para ter também internet e tal. A gente também começou a marcar a vacinação exatamente no local onde tinha a internet. A gente falava com os atletas, aí não, na casa de fulano e tal. Dá uma casa, né? Então, por aí levava, dava. Pois é, você pode trazer algo, porque assim, no seu município tem uma coisa tão inusitada, uma coisa tão diferente da realidade da maioria, porque com certeza aqui mesmo nessa sala, com tão poucas pessoas, nós conseguimos achar uma realidade igual, né? Mas o Brasil é gigantesco e tem realidades muito diversas, e por mais que na mesma sala tenha a mesma realidade, muitas pessoas vão achar, assim, que em 2020 a pessoa ainda, né? Então, assim, aquilo vai chamar a atenção. Então, traga do inusitado para que você prenda a atenção logo no começo. Ou seja, dê uma informação relevante sobre a realidade que envolve o projeto, né? Pode ser o que se adapte melhor para a sua apresentação, para começar já com isso. Destacando, nós não tínhamos computador, nós não tínhamos possibilidade de botar o sistema do ImunizaSUS, nós não tínhamos pessoas capacitadas para se ligar a um computador, e foi essa a realidade que nós encontramos para poder executar esse projeto. O projeto aconteceu no município, entendeu? Eu posso falar que na UBS nós não estávamos identificando por conta da segunda dose, que foi baixa procura em relação à primeira. Quando a gente foi para a escola, eu já previ esse resultado. A primeira dose a gente tem coletivo, conseguimos, mas na segunda dose teve muito falta. Um dia eu falei também na apresentação. Pode. Apresente o contexto do projeto, da comunidade e no país, qual era essa necessidade. Então, você vai também apresentar, como eu falei, no município, onde é que aquele município está contextualizado, por que lá não tem internet, por que lá é tão difícil, por que ainda era assim, né? Aí, sem falar de nenhuma gestão, né? Mas não tinha, que foi pego na casa das pessoas da comunidade, porque realmente era difícil mesmo a conexão de internet, né? Então, isso é... Poderia começar com um questionamento no sentido assim. Imagine só conseguir reunir um único ambiente com o serviço da comunidade para atender a mulher do ciclo grávido para operar o seu recém-nascido. Porque, assim, o ambiente do centro de parto normal, ele tem o serviço de ultrassonografia, mas tem todos os outros serviços que envolvem. A gente está falando do parto e pode estar de imediato. Agora, me preocupa só um ponto. Cuidado para o que é inusitado no seu município não seja extremamente comum e básico em outros lugares. Cuidado. Porque como você disse, já imaginou ter tudo isso em um só lugar e as pessoas vão olhar, mas você tem em todo lugar. Pois é, entendeu? Então, o que você tem que destacar, ele tem que ser inusitado no seu município, mas tem que ser inusitado em todo lugar. Entendeu? Porque se for inusitado no seu município e for básico no outro, ele não tem impacto. Na verdade, ele destaca mais. Então, eu esquece. Né? Exato. Então, ao invés de destacar positivamente, ele vai destacar negativamente. Nossa, agora que tá normal, mas tem todos os outros serviços, né? De triagem, vacina, a não ser que esse contexto... Eu entendi o que ela quer, entendi assim, comparativo, o que ela quer dizer. Todo atendimento da mulher é feito em um só lugar, só espaço. Só espaço, né? Porque a mulher chega lá. Mas eu quero dizer, o que é todo esse atendimento? É isso, a mulher,
Se foi o que eu entendi, a mulher chega e ela faz desde o pré-natal a tudo ali dentro do mesmo lugar. Ela faz o pré-natal, a assistência com a obstetra, a gente tem a obstetra para atender o alto risco. Ela faz o parto, quando o bebê nasce, os testes, registra e a consulta pastoral. Mas assim, o meu cuidado, o que eu peço que você, ó, o que eu peço que todos vocês tenham cuidado é o seguinte. Mas não é bastante para outros maiores, né? Se é isso que o SUS orienta, não é destaque. Se é isso, agora exato. Se é rotina, se é isso que o SUS orienta, você não está fazendo mais do que implementar. O que você tem que destacar é algo que seja diferente, algo que em outros municípios não tem. Pode até citar, mas o que É uma das diretrizes. Ela pode citar no inusitado. Era para ser assim. Infelizmente, não me parece. Mas não é porque o enfermeiro que faz a ultrassom, né? Ó, isso aí ele não mandou. Mas no centro de parto normal não tem obrigatoriedade de existir um cartório, tem uma. O que você pode dizer é que você pegou e incrementou. E nem todos os lugares também tem enfermeiro obstétrico fazendo. O que você pode dizer é que você acrescentou aquele projeto, mas comece dizendo o quão difícil era aquilo que as pessoas daquela região não imaginavam isso. É mais fácil você dizer como começar. Porque você pode dizer o quanto você teve que mover mundos e fundos para aquilo acontecer naquele contexto. É por isso que eu estou falando que o contexto ele é quantos municípios quanto vai da população, quantas grávidas vocês têm por ano, como é que elas faziam para ter acesso a um serviço como esse, entendeu? Por exemplo, Colocar tantos quilômetros para fazer um exame, que é um exame básico para ou enfrentar da dificuldade, parte da dificuldade das gestantes. Outra coisa que eu vou falar aqui é o seguinte. Eu vou falar melhor quando a gente estiver falando dos vídeos, mas assim, vai pesar muito mais em qualquer lugar que você for, na apresentação desses trabalhos, em qualquer lugar, vai pesar muito mais o depoimento de uma gestante dessa que teve a realidade impactada do que o do seu prefeito, do que o do seu secretário de saúde, entendeu? Do que da presidente, da diretora do hospital e tal. Vai pesar muito mais da gestante que teve um filho antes do centro. Se essa mulher ela teve um filho antes do centro e teve um filho depois que o centro foi implementado, essa mulher é a que vai vender o teu projeto. Por exemplo, o que foi também que eu procurei enfatizar na minha experiência. Saúde mental, que é muito difícil de trabalhar. E acesso. Dentro de todos os trabalhos da nossa estadual, o único de saúde mental são de todos. Então, isso acredito eu que foi relevante para a questão da avaliação dele. Mas e outra, no depoimento isso ainda vai chegar no fim, mas no depoimento que uma das alunas fizeram, ela enfatizou a importância de ter tido acesso dentro da comunidade. Ela não ter saído de lá para ter acesso, como muitos e muitos que citam ainda saúde mental, não tem. Mas se eu puder lhe dar um conselho, não diga, o meu projeto é importante para você por isso. Não, vocês consideraram... Não, estou falando aqui. Sem enfatizar mais, colocar, não como exemplo, mas colocar, olha, nosso trabalho foi por isso. Aí lá no vídeo, ela mesma falou o que a gente queria dizer. O seu diferencial é que as crianças podiam ter acesso mais perto de casa, poderiam ter acesso. E que não foi dito por mim, foi dito para ele, como você disse. Qual foi o impacto dessa gestão? Por exemplo, eu tive o meu primeiro filho fora desse centro e depois dentro desse centro. Então, quem disse foi ela. Não foi.
Então, a gente já falou de usar uma frase, de usar humor, de começar com uma pergunta ou com uma afirmação. Eu posso fazer uma afirmação. Antes era impossível registrar a vacinação na internet. Aí eu vou terminar, não vai dizer hoje, o município de Palmeirais faz 100% da sua atualização online. Não, mas aí eu vou dar um negócio aqui para você lembrar. Apresente o contexto do projeto, a necessidade, já falamos, e fale sobre o porquê esse contexto lhe chamou a atenção. Por que você se envolveu naquele processo? Porque, assim, uma coisa é você tá trabalhando no município, fazendo o que você tem que fazer, né? Fazendo, tipo, estou exercendo a minha função e ponto. Vacinar na UBS. Vacinar na UBS. Agora, por que eu vou criar um Zé Gotinha feliz e um Zé Gotinha triste? Eu estou envolvida pessoalmente com aquilo. Então, você não vai perder muito tempo falando disso, mas você vai deixar claro essa sua paixão, esse seu envolvimento, essa sua vontade de resolver. O Hospital de Água Branca, antes do processo de disciplina, saiu no adesão estadual. E aí eles foram lá porque era tanta gente na fila do hospital que estava sentado lá de fora esperando para ser atendido por causa da virose, dengue e chikungunya. No caso, eu posso colocar isso, apesar de não ter colocado no trabalho, né? Posso colocar no vídeo um trecho desse que me impulsionou a fazer o trabalho. Cuidado com o tempo, tá bom? Você pode botar uma foto da reportagem e dizer, olha, a reportagem saiu, eu vi, e essa reportagem me deu a dimensão desse problema. Trouxe para mim, na minha casa, essa dimensão desse problema. O que eu posso fazer para resolver? Fui lá e tal. Aí você começa a apresentar o projeto. Isso também vem no começo, tá bom? Então, usar as imagens pode ser tanto para o começo como... Pode. Tipo, eu tenho foto da gente louca com aquela monte de ficha. Sim, lógico. Isso vai ser o mais forte dessa posição. Eu tenho uma foto eu vacinando que eu vi no cavalo. Você tá uma foto. Um gibão. Ela coloca justamente, tipo assim, a imagem só e aí a pergunta para iniciar. Imagina o registro da vacina sendo feito assim. Não. E a imagem fala mais. Você vai dizer, em Palmeirais, até 2020, não se fazia o registro de vacinação digital, online. Não existia internet para se fazer. Você vai com uma E agora você está porque você começa com a vacinação. Aí você vai dizer, não existia. E no final você vai dizer hoje. Aí no final você vai dar outra informação. Hoje, depois da apresentação do projeto Arará, Palmeirais faz 100% dos registros de vacinação online. E você falou como ao longo da apresentação. Então, assim, passo a passo. Eu comecei com tudo isso que a gente falou até agora, e aí depois eu vou dar os dados que justificam a apresentação do projeto. Não tinha nenhuma vacina, a vacina demorava 3 meses para entrar no sistema. Dados. Depois eu vou falar quem é o público-alvo. E aqui vocês podem dar uma variada nessa ordem, tá bom? Só tem que ter isso daqui, mas a ordem vocês vão colocar de acordo com a visão de vocês. Quem era o público-alvo? Os adolescentes de 2º e 3º ano do ensino médio e tal. As mães e puérperas, as gestantes e puérperas, ou as pessoas que precisavam ser vacinadas para a Covid-19. Então, assim, falem do público-alvo, mostrem quem são essas pessoas, se possível, descrevam quem são essas pessoas. A gestante, que é baixo risco, né? Mas a gestante tinha 17 anos, ela precisava de um acompanhamento detalhado, ela tinha 40 e tantos anos, então ela podia ser atendida no município, estava tudo tranquilo, mas a gente precisava que as ultrassons fossem realizadas nos tempos indicados. Então, assim, eu vou falar daquele público. A gente tinha uma mulher lá que teve dificuldade no primeiro filho, mas no segundo filho ela já conseguiu fazer todas as ultrassons, todos os acompanhamentos, o pré-natal todo no prazo correto. Então, eu apresento dados, descrevo pessoas, eu mostro realidades daquelas pessoas ali dentro do nosso município e que tiveram sua realidade mudada por projetos, por ações realizadas por esses projetos que vocês estão apresentando.
e como foi feito, o que foi preciso. Eu precisei instalar quantos aparelhos de ultrassom, eu precisei capacitar quantas enfermeiras. Na minha equipe, essas enfermeiras já eram capacitadas ou não, mas eu precisei capacitar tantas enfermeiras. Eu precisei instalar quantos computadores, quantas casas as pessoas conseguiram compartilhar com a gente na internet. Então, eu vou mostrar, por exemplo, esse dado de ter que pedir para pessoas, que as pessoas da comunidade compartilhassem na internet é super importante, ser bem... Porque a gente adquiriu um notebook, é o notebook da vacina. Então, ele é meio que a informatização móvel. Não era só o computador que ficava na UBS. A gente levava ele, antes da vacinação, a gente já combinava. A pessoa dizia que tinha Wi-Fi, tinha internet, e a gente levava... Aí você complementa. E isso agilizava a atualização do sistema. Então, é isso. O maior tempo da sua apresentação, eu não quis dizer assim, você vai passar 1 minuto fazendo isso, 2 minutos fazendo isso, porque vai depender muito do projeto de cada um e eu estaria mais limitando vocês do que realmente ajudando. Mas eu sugiro que a maior parte do projeto seja, primeiro lugar, a apresentação de resultados. Em segundo lugar, ali, tempo mais ou menos parecido, a implementação, o que foi necessário, como é que foi feito, né? Porque para chegar aos resultados, eu preciso dizer como é que eu fiz aqui. Mas, já na penúltima parte da sua apresentação, destaque, reforce, enfatize os resultados. Sejam objetivos ou subjetivos, mas enfatize a mensuração desses resultados, que resultados foram esses. Deixa eu perguntar em relação à quantidade de usuários. Uma média que seria bom de usar. Não tem como dizer. É porque, assim, você está vendo que eu coloquei aqui, é muito relativo. Aqui eu coloquei vários itens, certo? Aqui eu coloquei vários itens e eu consegui colocar esses itens resumidos em um slide só. Aqui eu quis dar destaque para essa informação. Eu botei só uma frase no slide. Então, isso impacta no número de slides que eu estou usando, mas não impacta, não faz diferença no meu tempo, né? Porque para eu ler essa frase aqui, eu demoro 10 segundos, né? Mas foca em média. Máximo 17 slides. Mas se você vai... Não, pois é. Mas é isso. No máximo, mas você tem que focar no tempo. O que vocês têm que pensar é no tempo de vocês. E aí vocês vão treinar. Porque o que vocês vão apresentar? Eu falei, está dando passo a passo para vocês e ela vai passar agora, né? Mas vocês vão falar, vão fazer a introdução, vão tocar um pouco dos resultados. E aí tem que ter lá. Então, colocou isso no projeto, colocou isso no slide, é o que tem que ter. Exato. E aí não precisa ser. Eu consegui colocar isso em 4 anos, perfeito. Eu consegui colocar isso em 4 anos. Alguém? Perfeito. Não. Não. Tem seu ponto. Tem. Tempo? Tem, né? Não, lá tem o pessoal falando quando tiver 5 minutos. Algumas das coisas que eu estou falando aqui para você não precisa passar 1 minuto falando, não. Porque, por exemplo, isso aqui, falei super rápido, mas eu queria dar destaque, então eu coloquei em um slide só. A quantidade de slides é mais para enfeitar, isso aqui é um apoio. Você não tem que ter o slide como que vai apresentar para você, porque tem gente que pensa que o slide é quem vai apresentar para ele. Então, o slide não vai apresentar para você. Ele vai aprender a orientar, lhe guiar. Eu sou um stop. É o guia para você. Então, também não se limitem assim, vou passar 1 minuto em cada slide. Não se limite, né? Ele é o seu apoio. Ele é como se você estivesse fazendo um vídeo animado. O slide são as imagens que você está usando ali. Slide, é como a Daline já faz. Eu já dentro do meu slide, eu já sei onde é que eu vou me deter mais. O que eu fiz de destaque ali dentro do slide? Onde é que eu vou me deter mais? É nesse ponto. Porque eu tenho que não é só fazer e guardar a apresentação no dia. Eu tenho que dar aqui até o dia e treinar e fazer ele um processo de sucessivas idas até chegar no dia. Você não olhar, senão você ainda mexe no dia. Mexe. Passei 3 dias mexendo nesse aqui. Não vou mexer porque vocês vão me enviar em... semana. Depois de enviado, vocês não podem mais alterar. História. É dia 4. Tem que enviar para vocês, né? Não enviar lá para eles. Vocês enviam para mim e eu consigo enviar para eles. Passar para ali. Ela vai reforçar aqui quando a O que é gente... que vocês entendam? É que assim, o slide, como ela lhe disse, é um norte da preparação.
vai dar branco. Mas se a gente estiver ensaiando 3 dias antes, caiu isso aqui. Também não Aí não faça tem isso. como alterar, gente, sabe por quê? Porque vocês imaginam que são 500 experiências. Quando juntam com de unidas, são 1000 experiências. Dentro de vários contextos salas. para eles. Então, eles precisam disso antes para eles organizarem cada sala, para quando chegar lá. Quer dizer que eu não vou poder levar um dia? Leve. Se der um BO, um perder, a gente sempre tem. Tanto que vocês vão levar e eu também sempre trago. Então, se der BO, a gente tem, não se preocupe, que vocês apresentam. Então, a gente Mas- faz assim. Pode concluir. Sempre tem, pode falar. Então, a gente faz assim. Vocês vão contar que o último dia que vocês têm que mandar esse material para a Amanda é dia 4. Então, vocês vão contar que a apresentação de vocês é dia 4. Então, vocês vão treinar de hoje, que as informações desse nossa conversa aqui, elas estão fresquinhas à mente. Treinem, gravem seus vídeos de vocês mesmos até lá, até antes, né? Então, vocês vão fazer os slides, treinar em cima dos slides, vão treinando. Quando mandar para ela, não tem mais para treinar. E depois que mandar, treine só Só aquilo. Com base no e nem precisa ser uma alteração, né? Você não altera. Então, a gente vai falar mais sobre como usar esses elementos de imagem, de reforço da informação que vocês podem usar. Para usar gráficos, os gráficos, eles melhoram a compreensão dos resultados alcançados e também ajudam vocês a fazer comparações, como a gente citou aqui, período A, período B. 1 ano, 6 meses, 1 mês, 3 meses, eu vou comparar períodos iguais. Então, eu vou usar gráficos. Esses gráficos eles ajudam as pessoas a perceber se isso que aconteceu em 2021 foi maior ou menor do que aconteceu em 2022. Vão ajudar a perceber variações, vão dar ideia melhor de números. Nem todo mundo é de matemáticas, né? A maioria de nós estamos de exata, sei lá, mais para a saúde e não tanto para os números. Gente como eu, que é de humanas, que não sei nem qual a porcentagem dos 20, que eram 9 alunos dela, que faz ela, desde o começo eu quero saber a porcentagem, eu não sei, da quantidade de alunos. Não, mas é só para dizer que eu não sei fazer conta. Não se preocupe. Então, assim, as pessoas conseguem perceber e compreender melhor números se você mostra comparativos. No caso, tem uma dúvida que a gente pode colocar gráfico, ou no meu caso, eu preciso fazer a comparação tipo, nacional, eu posso colocar só o que eu já coloquei, por exemplo, eu fiz o comparativo de 2021 para 2022, os dados da imunização do meu município. Eu preciso colocar dado nacional para comparar com o meu município? E você pode dizer o que você pode dizer do nacional é que o nacional precisava, o Ministério precisava que o município informasse e o município não conseguia por causa disso, né? Por causa dessa dificuldade particular. No caso, eu fiz uma série histórica. Em 2017, de cobertura vacinal de rotina, até 2023, fiz uma tabela. Então, eu coloquei essa tabela também como anexo na inscrição. E pronto. Eu não sei como é a sua tabela, mas geralmente é mais fácil a pessoa entender um gráfico, que você pode pegar essa tabela e transformar em um gráfico, do que a pessoa conseguir interpretar números maiores e menores na tabela. Tipo, o que era atingível e o que Leva mais tempo. A tabela acaba levando mais tempo. Você precisa, quem está assistindo, levar mais tempo. Olhando e tentando Porque perceber. você já tem intimidade com elas. Você já vai em cima da informação. Mas quem está olhando para os dados brutos lá na tabela, é mais difícil a leitura e, obviamente, a compreensão. Então, o gráfico, como a Daline está colocando, visualmente, traduz aquilo que você quer dizer mais rapidamente. Exato. E quanto maior o número, mais difícil a percepção, quanto mais vírgulas, zeros, números à direita, pior. Mais dígitos, né? Mais dígitos tiver, pior. E aí o gráfico resolve esse seu problema, a pessoa vai bater o olho e entender, né? Ela não vai ter dificuldade. Use imagens para falar dos resultados. A imagem do vaqueiro sendo vacinado com gibão é emblemática, inclusive poderia ser cedida para o COSEMS, para a gente usar também. Então, as imagens falam muito. Não vou dizer que imagens falam mais. Crianças tristes. Oi, use. Criança e os da gotinha triste. Pois é, essas imagens, por si só, elas dizem muito do que vocês fizeram.
né? São emblemáticas, são icônicas. Então, elas ajudam vocês a contar essas histórias. E elas registram na mente. Não acho difícil quando eles pedir essa imagem do vaqueiro sendo vacinado, não acho difícil quando as eles pedir, não acho difícil o Ministério da Saúde pedir essa imagem, porque ela é realmente emblemática, né? E assim como a do vaqueiro sendo vacinado, das crianças com o Zé Gotinha, que também teve muita questão envolvendo a Zé Gotinha, como os números que você pode mostrar em gráficos, né? Porque quando eu falo imagens, são as imagens das pessoas, o gráfico também é um recurso tecnicamente de imagem. A imagem, foto, vídeo, ela vai ser mais impactante, ela vai ser mais o gráfico, ele vai dar a compreensão que as pessoas precisam ter sobre os dados, os resultados, os números que vocês vão apresentar. Então, assim, use imagens das equipes em ação, das pessoas sendo vacinadas, das pessoas com Zé Gotinha, de antes e depois, do ambiente, do espaço lá, como é que era antes, quais eram os equipamentos, né, que vocês tinham antes, quais são os equipamentos, a estrutura que vocês têm hoje. Então, tudo isso mostra a mudança de realidade. O que vocês fizeram foi mudar a realidade do município de vocês. E é isso que vocês vão mostrar lá. No caso, pensado, mesmo se a gente usou na amostra estadual, pode usar uma apresentação que vocês estão fazendo para lá. Vídeos, os depoimentos de pessoas que foram atendidas, assistidas nesses projetos, eles têm grande valor na percepção de resultados, porque vocês vão passar a percepção de resultados, percepção de mudança de realidade, como eu estou falando. E o depoimento de uma mãe que teve filho antes, não foi bem assistida, que assim, é até ruim da gente falar, mas infelizmente faz parte da nossa realidade brasileira, né? Que teve dificuldades no parto, que teve dificuldades com a criança, problemas de saúde porque não foi acompanhada certinho, e agora conseguiu ter um segundo filho, um terceiro filho, com muito mais facilidade, muito mais atendimento, muito mais acolhimento. Esse depoimento, ele entrega tudo, né? Ele passa tudo. A idosa que teve a casa ajudada pela comunidade, por que a comunidade ajudou, né? Como que aquele projeto, que o aplicativo mostrando que tinha uns que tinham lá perto da casa dele, como que isso tirou ele da casa dele para ir limpar, entendendo a realidade, falar de compaixão, né? Entendendo a realidade da idosa que não conseguiria fazer nada, tirou a pessoa da casa dela e foi lá. Então, assim, movimentou a comunidade, movimentou as pessoas, envolveu a comunidade no cuidado, trabalho de vocês. O cuidado uns com os outros, uns com as casas dos outros, né? E esse depoimento pode ser a melhor forma de mudar, de mostrar, né, como foi que essa realidade mudou. Prefiro não passar de 2 minutos, né, porque a apresentação oral é o terceiro critério de desempate, também é um critério relevante na nota. Isso que eu já tinha falado, estou só reforçando. Como é que você vai encerrar essa apresentação? Então, assim, o encerramento, eu já mostrei como foi feito, já mostrei o que era antes a realidade, já mostrei como foi feito, já mostrei os resultados. Como é que eu encerro agora para manter tudo aquilo resumido na mente de quem está assistindo, né? Se eu usei um vídeo de depoimento de pessoas, são esses depoimentos, essas frases de impacto mesmo. Assim, vocês vão colocar no vídeo as frases de mais impacto que as pessoas falaram. Dizia, meu Deus, eu não queria nunca ter um Zé Gotinha triste na minha caderneta. A criança falando, né? Então, assim, o Zé Gotinha feliz significa saúde. Então, assim, são frases que as pessoas vão falando na entrevista que vão dando a força que o trabalho de vocês, que a ação de vocês teve lá no município. Então, é com esses depoimentos. Esse vídeo está sendo dentro do slide. Pregar tudo junto. Sim. Eu posso tentar conseguir até dia 5, meio-dia. Posso tentar, mas só se vocês mandarem até meio-dia. Até meio-dia. Não, é porque não sou eu, gente. Vocês têm que pensar que são 900 trabalhos para a massa aqui.
Então, é isso. Se você usou um vídeo, tem depoimentos fortes, encerre com esse depoimento, porque a pessoa lá falando, ela tem mais impacto até do que a sua fala, que é a realidade que mudou lá. Então, só agradecer a atenção. Nunca diga é isso. Ao final. Então, é isso. Deixar não diga, é só isso. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Isso que você passou 10 minutos falando. Então, assim, termine com... Aí você pode dizer... Agradeço a atenção. Com essa fala que até hoje me emociona, eu agradeço a vocês a atenção. E muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade. Tchau. Também é uma frasezinha curta, né? Sem efeito, porque senão... Você pode até dizer assim, era essa a realidade que a gente queria no nosso município. E agora agradeço a vocês a atenção. Muito obrigada pela oportunidade. E até a próxima. Mas diga alguma coisa para não dizer que era isso. Quando você disser isso, você acabou e você falou tudo. Assim, era essa a realidade que nós queríamos mudar. Era o brilho no olho dessa criança que eu queria ver. Então, é isso que me motiva a continuar. Obrigada pela atenção e até a próxima. Vai lá na frase de efeito da criança. Né? Então, já era essa. Eu queria estar feliz, que nem o Degotinho feliz na minha academia. Eu Posso finalizar com a questão da criança. O que eu li foi a frase que eu preferi elaborar, expressando os meus sentimentos enquanto profissional. Foi o último slide que eu coloquei. Se a frase é sua, minha. diga sem ler. Se a frase é de alguém, diga ipsiliter, portanto, pode ler. Agora, se a frase é sua, diga no seu coração. Porque quanto mais... Eu volto a falar da naturalidade. Quanto mais naturalmente você disser, mais verdade você passa e a pessoa vai ver essa frase dela mesmo. Ela está sentindo o que ela está dizendo. Né? Isso vale... Gente, eu estou falando assim... Eu disse a frase. Como ela minha, eu sabia o que estava escrito. Eu não li, eu disse. Sim, aí ok. Você bota ali... Mas estava lá escrita. Você escreve para reforçar e para que as pessoas, se quiserem tirar foto, né, levem para casa. Mas você diz, você não lê, tá bom? Se a frase é sua, não leia. Se a frase for de alguém, leia para que você diga exatamente o que a pessoa falou. Agora, se tiver um vídeo da pessoa falando, é melhor ainda. Isso aqui que eu estou falando para vocês serve para qualquer... Eu adaptei para a apresentação dos trabalhos, para a apresentação da mostra e tudo, mas serve para qualquer coisa que você for fazer na vida. Vender um projeto, vender a ideia, né? Você vai convencer alguém de alguma coisa, apresentar um projeto, fazer qualquer coisa, até conseguir implementar outro projeto no município, como é que você vai falar com o secretário, como é que você vai falar com o prefeito, então você vai se baseando nessas técnicas também de convencimento. Aqui dentro tem algumas técnicas também de convencimento. Aqui na questão, por exemplo, falar das aquisições, né? Que a gente teve que fazer, né? Dos trabalhadores, na internet. Não precisa atentar valor, só quantidade. Né? Se você quiser falar de valor, você fala só o total no final. Você diz, bota foto, é melhor do que botar uma tabela cheia de palavras, botar foto dos computadores, da estrutura. Eu queria, né? Quer falar quando foi o investimento? O investimento total é bom. Você não vai dizer o computador foi 2.000, né? A gente vai para a questão, né? Não, mas política, não. Ela precisou fazer um investimento para poder implementar a ação dela. E porque vai ficar no município, né? Exatamente. Não, e de Então, repente, se outro município quiser levar a experiência, ele vai vai ter ter uma plano oportunidade de vender, para fazer um investimento também. exato. Mas se, de repente, o município tem lá um gestor lá no fundinho, vendo aquilo e diz, eu vou levar isso no meu município. Que é o que eu estou falando. Que é o que eu estou falando sobre. É a ideia, essa é a ideia. Que é o que eu estou falando sobre argumentação e convencimento. Como é que você vai fazer o outro se interessar? Você falou tudo, aí não falou quanto era caro. Não, é muito caro. Aí você falou, eu consigo, né, fazer. Quanto à questão de custo, eu vi também para enfatizar no caso, né? Tanto lá da gente, a questão de custo e benefício. Os benefícios investindo nisso, benefícios eu tenho. Eu posso levar o investimento assim que eu falar dos, né? Depois eu falar dos resultados, claro, que vai ver que realmente teve um impacto
positivo, dependente do que for investido. O que a gente precisava fazer? Para fazer isso, a gente fez o quê? Esse investimento que foi tanto. Com esse investimento que foi tanto, a gente conseguiu que resultados? Né? Você fala o que você precisava fazer, que você fez, que envolve a aquisição de equipamentos e o custo, e os resultados que você obteve. Tá bom? Se você usou uma afirmação no começo da apresentação, você volta àquela afirmação para você fechar um circuito. É como se você tivesse saído de um ponto, deu uma volta e voltou para o mesmo ponto, que era o quê? Confirmar aquilo que você disse. Né? Se você usou uma afirmação que pode dizer até 2020 a gente não conseguia fazer nenhum registro online com menos de 3 meses, né, para vacinação. Hoje, em 2020, aquele trabalho que demorava 3 meses para ser feito, hoje é realizado em menos de um dia, em menos de 24 horas, o site está atualizado online, nós temos 100% da atualização sendo feita online. Tchau, fichas. Pode até. E sem mais fichas lá em Palmeiras. Se você fez uma afirmação, você volta a ela. E se você fez uma pergunta, você responde a pergunta. Né? Qual foi a pergunta, por exemplo, de pergunta que a gente deu? Para as grávidas, né? Foi. Foi a do... Não, foi não. Foi grávida, Ela sabia. Qual que eu vou fazer? Mas se você começou com uma pergunta, você faz a pergunta. Você faz a pergunta e deixa sem resposta no começo, conta a aplicação de todo o projeto para no final, e foi assim que a gente fez aquilo acontecer, de a resposta da pergunta. Vocês lembram que no começo eu fiz uma pergunta tal e tal? Pois é, a gente responde. Hoje essa é a resposta que a gente dá para o município. Hoje a gente consegue responder para a grávida todo o calendário de pré-natal que ela vai fazer. E eu consigo que ela saia da maternidade com o registro do menino. Vocês sabem quanto tempo demora para uma grávida fazer ultrassom? Você sabe quanto tempo, depois que o menino nascer, a grávida demorar para registrar o filho? Deixa eu contar para vocês. Né? É isso. Nossa, exato. Que ainda é uma grávida. Olha, por exemplo, eu lembro que quando a gente começou a falar sobre cadastro do SUC por CPF, era um gargalo que tinha e era a realidade que ele mudou o real inteiro, que as crianças não tinham CPF, porque a realidade da maioria dos municípios do estado é que não tinha um cartório dentro das maternidades. Isso era uma realidade, pode não ser hoje, mas que há 3 anos, 4 anos, 5 anos atrás, era uma realidade. E que alguns municípios do interior ainda podem ter. Realmente, nós não temos salas. Sabe quantas crianças do nosso município nasceram em 2022 e tinham CPF na certidão? 3. Aí no final da Isso é, entendeu? Aí no final da apresentação diz hoje, em 2023, 100% das crianças que nascem, porque você responde número com número. 100% das crianças que nascem são atendidas lá no centro de parto, humanização, saem com CPF na certidão de nascimento, já na hora, no dia, mesmo dia que nasce, a mãe já pode registrar, a mãe, o pai, o familiar pode registrar. Então, responda e compare, dê a outra resposta no final, a resposta atual, resultado do trabalho realizado. Mostre ou reforce a mudança daquela informação ou dado que você deu no início, né? Que as mudanças, que é a mesma coisa da pergunta, só que no caso você não perguntou no começo, você fez uma afirmação, né? Então eu disse que no começo nenhum era, e agora eu estou dizendo que acontece em até 24 horas a atualização do sistema. E aqui é um mapa mental para vocês já saberem como vocês vão montar essa apresentação com um resuminho de tudo que eu falei. Então, vocês sabem que vocês têm que começar apresentando, sabem que tem que dar o contexto, sabem que tem que explicar o que é o projeto, sabem que tem que falar do resultado e sabem que tem que encerrar de uma forma impactante que vai deixar esse trabalho marcado lá na mente dos
dos avaliadores e de quem está assistindo também. Então, você tem que preencher essas lacunas, né, na sua apresentação. E em 10 minutos, sucesso total, e vai ganhar de novo. Lá. O que foi, Lívia? Tu ganhou? Botei pra ela. Ela ganhou a execução. O documentário foi feito? Foi feito? Foi, tá parado, não. Eu não vi nada. Porque tem alguns prêmios, né? Um deles é a realização de documentário, um webdoc, no município, que eles vão mostrar a atuação. Fala como é que a gente deve se apresentar no início. No início, você vai apresentar de forma bem sucinta. Você pode colocar um slide, porque vai fixar o nome, vai fixar para quem está assistindo. Você pode colocar um slide, só que você também não vai se prender muito a ele. Meu nome é Daline Barbosa, eu sou assessora de comunicação do COSENS e hoje eu vim falar para vocês como a idealizadora do projeto, tal, tal e tal. Pode até dizer assim, eu estou há tantos anos atuando na gestão do município, hoje eu sou enfermeira. Né? A gente pode falar a gente pode fazer assim, lá, eu tenho uma foto que eu gosto muito, que é o nome de Palmeiras, toda colorida, toda cidade tem. Eu acho essa foto linda, cara. Se ela eu queria colocar ela embaixo. Pode usar, né? Pode. Porque você vai destacar você e a cidade. Como você vai iniciar o trabalho? A gente vai colocar o título e colocar o lugar no slide. Outra coisa que é E interessante. quando você fala, O autor pode fazer uma colocar. breve, No mesmo junto com o autor ali. como é? O autor e o coautor. Você bota todos os nomes dos autores e coautores no mesmo slide ali. Quando você falou para ela que você mostrou no seu slide, não foi dando uma ideia de colocar no nosso? Pode ser também, ela mostrou o teu slide com pessoa, entendeu? Volta aí, vai. Sim, mas ela pode dar uma foto. Ó, vai a primeira capa. Foi a primeira capa. Vai a capa. na capa. Aí é o título do trabalho de vocês. Vai estar o título do trabalho de vocês, mas embaixo está o nome dela. Então, vai ter o título do trabalho de vocês e embaixo vai estar o autor. Tá? Aqui vocês trocam pelo por. Por. Ou pode botar autor. Entendeu? Segunda lâmina. Pode ter, para vocês falarem quem são vocês, entendeu? De onde vem. Ou de onde vem, porque ela perguntou. Mas tem que ser, não, é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo, Gorete. Eles não vão se prender a isso. Eles podem. Eu vou apresentar em algum momento. Mas é tipo 10, 15 segundos. Aí a organização dos fatos, a gente pode colocar, depois da capa, obviamente, contextualização do problema, aí falar do nosso projeto, do que a gente plantou e dos resultados. A organização. Cadê? No final. Lá no final? Contexto. O que é o contexto? Contextualize logo a realidade da sua comunidade, para você contextualizar o problema. Porque isso aí é no final. Que apresentar o comércio. Aí você apresentou. Peraí, vamos cá, são duas coisas. Estava perguntando porque a terminologia que às vezes os editais trazem é diferente, mas o que ele usa lá como contextualização é o que ela traz aqui com a apresentação e contexto. E o que é o projeto? Os 3 primeiros itens é a contextualização. É a mesma coisa. É só porque aqui ela divide em 3 aspectos. Apresentação. Apresentou o teu trabalho. O meu trabalho é sobre eu sou fulano de tal, né? Autora, por exemplo, não tem resultado, né? Se não tiver resultado. Contexto é uma coisa nada, se for um problema. No município está assim. Deixa eu tentar aqui fazer um exemplo. Não se prendam as minhas palavras, se não fizer sentido dentro da realidade de vocês. Mas deixa só um exemplo. Digamos que
Vou começar. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Daline Barbosa, enfermeira na cidade de Palmeirais, e eu vim hoje aqui apresentar para vocês um projeto idealizado e aplicado no município, que foi realizado com a informatização do sistema de coleta de dados sobre a vacinação. Então, assim, para vocês entenderem, Palmeirais é um município de 30 mil habitantes, situado lá na região norte do Piauí, um estado do Nordeste, vocês devem saber. Então, Palmeiras é muito pequena. A nossa realidade lá na internet é muito complicada. Boa parte do município não tem internet. Então, o que a gente fez? Observando essa realidade, eu senti que a gente tinha dificuldade demais. Então, assim, nosso município não conseguia recursos, porque o Ministério da Saúde exigia a atualização do sistema. Nosso município tinha dificuldade de conseguir recursos, e sem recursos a gente não consegue realizar a vacinação. Então, a gente precisava resolver esse problema. O que a gente conseguiu fazer? Nós nos reunimos, uma equipe de 30 pessoas, e nós vimos que era necessário comprar um computador. A gente comprou um computador, não conseguia instalar a internet lá na zona rural. Então, o que a gente fez? A gente conversou com a comunidade emprestava a internet que eles tinham em casa, e nós levávamos o computador da nossa secretaria para lá. Então, a gente conseguiu agilizar a atualização dos dados. Um processo que demorava 3 meses para a gente fazer, ainda levando ficha. A gente levava muita ficha, olha, chega pesado. A gente levava caixas e caixas de ficha, porque cada pessoa que ia sendo vacinada, a gente levava ficha. Então, quem fazia isso era uma pessoa. Ela passava para outra pessoa armazenar. Outra pessoa ia pegar essas fichas. Você não imagina o trabalho, porque faz muito tempo que o Brasil passa por essa realidade, né? Mas em Palmeiras ainda era realidade. E aí, a gente eliminou todo esse processo, levando apenas um notebook até a comunidade. Nós fazíamos a internet emprestada. Internet emprestada. E assim, você vai entender? Pedir internet emprestada. Vamos usar. Exato. Pode falar, a nossa maior ousadia e nossa maior felicidade foi contar com a solidariedade da comunidade, que mesmo num país passando por tanta turbulência voltada para a vacinação, eles ainda abriam a porta de casa para deixar a gente atualizar o sistema do SUS, né? Olha. Então, assim, é isso que vocês querem levar para eles. Eles têm que se arrepiar com a apresentação de vocês, né? Eles têm que entender essa realidade. Eles têm que entender o que mudou lá, né? E que hoje o município consegue receber os municípios no tempo que precisa e para aplicar justamente naquela parte que mais precisa, que é a regularidade da vacinação, problema que o país ainda enfrenta de manter a rotina vacinal de crianças, jovens e adultos atualizada. Então, hoje a atualização não é mais problema. Hoje a gente resolveu isso com atitude simples, que é o que ela fala também, né? Com atitude simples, baixo investimento, custou só R$30 mil para a gente fazer isso, uma realidade possível dentro de Palmeirais, e hoje a gente consegue resolver um problema que afetava a gente como município, afetava o nosso estado e afetava também o Brasil. Eu ganho maior, com certeza. Na nossa comunidade, que hoje está imunizada, todo mundo feliz. Vocês entenderam que a gente não perde muito tempo com o que é básico, assim, com o que é a apresentação e tudo. A minha função, ela está lá no papel deles, o meu nome está lá no papel deles, eu digo mais como praxe, né? Então, eles não vão decorar que eu sou a diretora do nome do hospital, mas porque está lá também escrito para eles, então não é tanto, mas eu digo porque faz parte. Então, eu fiz parte, eu me envolvi dessa forma. Eu contextualizar a realidade do município para contextualizar o problema. E como eu me insiro naquele problema. Porque se ela disser que em São Paulo, no município de São Paulo, capital, não tinha internet em um OBS durante 3 anos e demora 3 meses para atualizar o sistema, seria uma realidade completamente diferente da realidade que ela tem em Palmeirais para que isso pudesse acontecer. Lá teria que ser uma coisa assim inimaginável para que esse problema pudesse acontecer lá, em outra realidade. Então, eu trago a realidade do meu município, apresento o problema e como é que a gente teve acesso àquele problema para buscar a solução. Que solução foi essa? O projeto apresentado. Qual é esse projeto? Como foi feito? Aí depois eu vou para os resultados.
E aí eu gostaria de agradecer muito vocês, saber se tem mais perguntas, saber se a Amanda tem mais informações para passar, além do recurso do prazo. Dia 5 ao meio-dia, nem um minuto a mais. Esperar a resposta. Mas eu acho que dá certo. Olha, depois você vai responder os trabalhos. Não é meia-noite, é meio-dia. Então, não é 00, viu? É 12 horas. 12. Não, porque não é Não, uma opção, né? Eu já conferi aqui minha sala, só segunda. Ah, eu não queria sair daqui. Então, gente, vocês já viram? Se você Basicamente era isso, né? Não sei se vocês gostaram, eu espero que vocês não gostaram. Eu acho que o intuito da oficina hoje era mais quebrar alguns tabus, né? E fazer esse momento mesmo de preparação, né? Mais de conversa também, diálogo para o Congresso Nacional, porque a gente sabe que tem alguns autores que estão indo pela primeira vez, a Lívia já foi, já sabe como é. De trazer um pouco. Eu fui como gestora, como apresentadora. De trazer um pouco da experiência que a gente tem em outras mostras, né, em outras bancas, a gente já teve a oportunidade de conhecer outras realidades, para também tranquilizar vocês, como a Adeline disse, a gente está trazendo para vocês alguns bizus de como deixar a experiência de vocês mais atrativa. A gente vai lá vender o nosso projeto que está dando certo no nosso município. A gente vai lá para mostrar que o sul do nosso Piauí dá super certo, dá muito certo. E quem faz isso são vocês. E eu quero vir de lá, no mínimo, uns 10 prêmios, tá? Gente, não, mas assim, é para vocês terem segurança também, para irem tranquilos, para mostrarem, porque vocês é quem sabem do projeto de vocês, fazerem uma apresentação tranquila, bonita, porque vocês vão mostrar aquilo que vocês fazem na ponta. E a gente sabe o quão sacrificante é fazer o trabalho de vocês lá, ir todo dia, trazer saúde e qualidade para a população, que é o que cada um de vocês fazem. Eu vi que muitos de vocês focaram muito na imunização, e é uma coisa que a gente vem batendo a cada ano, a cada dia. E toda vez que a gente chega e que alguém chega, ou que a imprensa chega no fazendo e fala assim, mas as coberturas vacinais estão caindo. E a gente fica desesperado, porque a gente sabe do trabalho, do empenho de vocês na ponta para fazer acontecer. Que vocês enfrentam desafios que há muito tempo não se enfrentavam no Brasil, né? Esses últimos anos, na imunização principalmente, tem sido de desafios, porque nós enfrentamos um adversário, não vou dizer inimigos, mas um adversário complicado, que é a própria população, aquelas pessoas que realmente precisam daquilo, que é ser imunizado, e tem uma certa resistência. Então, esse é o grande desafio, que tudo que vocês fizerem vão ajudar a vencer. Eu acho assim, nem tanto fake news, mas eu acho que as pessoas estão tanto tempo sem ver doenças, que ninguém vê pólio, ninguém vê mais, que ninguém acredita. Então, tem uma parte do meu trabalho que eu falo isso, né? Que eles não terem essa ativa da população, eles acham que não precisam ser vacinados. E assim, a vacinação no ano da Covid, ela veio ao longo de 5, 6 anos, ainda. Então, mais é isso mesmo. Além da mãe estar ativamente no mercado de trabalho mais do que antigamente, ela não vê a doença. Se ela não vê a doença, ela vai cuidar do trabalho dela e vai esquecer de imunizar. E depois que a gente sabe realmente da pandemia, a gente ouço muito na comunicação, muito mesmo. E médicos estão orientando não para uma vacina equivalente, entendeu? E aí, a gente tem aí que
buscar inovações. E muitas vezes as inovações não são tecnológicas. Existem várias inovações. Inovações que vocês vão trazer para a gente de como implementar, por exemplo, pode ser por meio de um selo verde, selo vermelho, quando o Zé Gotinha fica feliz ou triste. Porque o Zé Gotinha é da nossa época, não quer que seja velha. Mas o meu sobrinho... A Xuxa também. Meu sobrinho não conhece o Zé Gotinha. Porque ele não viveu as campanhas tão assiduamente que tinha o Zé Gotinha. O Zé Gotinha está voltando para a mídia agora. Então, como é que a gente vai trazer essas crianças, envolver essas crianças? Isso é inovação. A gente viu uma campanha recente em que um gestor usou o TikTok, né, para fazer uma campanha de vacinação. Feliz e triste também. E sabe o que ele fez? O carro do ovo, para chamar para a campanha de vacina. Todo mundo aqui usou carro de som para fazer campanha de vacina. Mas o que ele fez de novo, de tão novo? Nada, só usou o carro do ovo. Foi a propaganda. Fez a informação chegar onde precisava. É isso. Teve um outro município que otimizou. Ele passa o carro de lixo em todo o município dele. Então, o que ele fez? Botou caixas de som nos carros de lixo. E enquanto os carros de lixo estavam rodando, estavam passando a campanha de vacina. Teve outro município que... Como é que fala? A empresa de água é do município. Então, toda vez que a campanha de... eu quero falar de Respinga, a gestão de água ia lá deixar a conta de água, ela já colocava junto lá um comunicado que fosse referente à saúde. Isso são as inovações que vocês trazem para a gente. Isso vem de acordo com a realidade de cada um. E é isso que vocês vão ver na mostra e vão levar. Vocês vão representar o nosso estado. E a gente queria hoje ter essa conversa, trazer um pouco de como vocês vão mostrar isso e vender isso lá, e como é que vocês vão mostrar um pouquinho nos slides. Eu espero que a gente tenha conseguido, nesse curto tempo. A gente sabe que as agendas de vocês no município são atribuladas, e a nossa também. A gente só conseguiu que fosse hoje por causa da nossa agenda, mas também por conta do prazo para a apresentação. Então, se a gente deixasse para ser na próxima semana, vocês teriam que mandar a apresentação escrita sem ter esse momento, e aí a gente achou que não seria legal. Mas a gente espera que tenha sido legal, né? Que tenha sido um bom momento, que tenha agregado valor, né? Contribuindo na apresentação. Quanto ao tempo, ok, mas é 5, meio-dia, tá, gente? Eu realmente preciso mandar para a Márcia, para ela poder dividir. Se tiver vídeos, coloquem um linkzinho lá, gravem tudo direitinho, me mandem tudo, façam um teste. As salas de vocês já saíram, eu vou pedir que vocês coloquem lá o título e a sala que vocês ficaram, tá? Identifiquem na apresentação de vocês. Colocar o título e a sala de vocês. O nome da sala, o número da sala. O número da sala. Quando enviar o trabalho, né? Você é do Muniz, ainda não, do Muniz não, vou mandar agora. Mas a gente está à disposição, tá? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, a gente está aqui para ajudar. Estamos aqui, queria agradecer também por vocês terem vindo, se deslocado também dos seus locais, confiando principalmente na Amanda, que propôs essa ação para vocês, que valeria a pena realmente esse deslocamento, essa visita de vocês até aqui. E, gente, eu vou com vocês para o congresso. Então, assim, quem estiver nesse grupo, permanece no grupo, mudando para o nome lá da amostra, porque, assim, eu vou precisar achar vocês nas salas. Então, quando vocês forem... Mas eu vou precisar achar vocês nas salas da apresentação para poder fazer foto, registrar vídeo e tudo, para o Instagram do COSEMES, vou marcar vocês e tudo mais. Então, se vocês me avisarem lá no grupo, fica mais fácil eu, vai começar. Porque às vezes tem 2 ou 3 ao mesmo tempo, pode ser que tenha, não tenha choque de horários, porque eu consigo acompanhar todo mundo, para eu conseguir fazer vídeo, foto e colocar lá nas redes sociais do COSEMES, marcando vocês também vão poder levar essas imagens para o município de vocês.
no meu e-mail. Para vocês. Eu Quando a gente vai aqui a sala, no Instagram, Conavem. Mas tem um link lá na bio. Tem o link na bio. e Amanda. Aí tem lista de distribuição de salas para apresentação. Então, tudo sai de mandar Eu mandei aqui o link, o PDF. PDF já. O nome da sala, o nome do trabalho. Tem o nome do trabalho. As informações. A sala data e a sequência. As informações vocês compartilham no grupo. Não, dos dois. Tem dos dois. Até o bolso. Dois. Não,